Capítulo 9. Saindo de Malden. Uma brisa fresca de primavera fez cócegas no rosto de Perrin. Tal brisa deveria ter levado consigo os aromas de pólen e orvalho matinal, de sujeira derrubada por brotos empurrando para a luz de nova vida e uma terra renascida. Essa brisa carregava consigo os aromas de sangue e morte. Perrin virou as costas para a brisa, ajoelhou-se e inspecionou as rodas da carroça. O veículo era uma construção robusta de nogueira, madeira escurecida pelo tempo. Parecia estar em bom estado, mas Perrin aprendera a ter cuidado ao lidar com equipamentos de Malden. Os Shaido não desprezavam carroças e bois como faziam com cavalos, mas eles, como todos Aiel, acreditavam em viajar com pouca bagagem. Eles não haviam feito manutenção dos vagões ou carroças, e Perrin havia encontrado mais de uma falha oculta durante sua inspeção. Próximo! Ele berrou enquanto verificava o cubo da primeira roda. O comentário era direcionado à multidão de pessoas esperando para falar com ele. Meu senhor, disse uma voz. Era profunda e áspera, como madeira raspando contra madeira. Gerard Arganda, primeiro capitão de Guialdan. Seu cheiro era de armadura bem olhada. Devo pressionar a questão de nossa partida. Permite-me cavalgar na frente com Sua Majestade. A Sua Majestade a que ele se referia era Aliandre, rainha de Guialdan. Perrin continuou trabalhando com a roda. Ele não era tão familiarizado com a carpintaria quanto com a ferraria, mas seu pai havia ensinado cada um de seus filhos a reconhecer sinais de problemas de uma carroça. Melhor resolver o problema antes de partir do que ficar parado no meio do caminho. Boa dica. Perrin passou os dedos pela nogueira lisa e marrom. O gão era claramente visível, e ele testou rachaduras com dedos curiosos, procurando cada ponto de tensão. Todas as 4 rodas pareciam boas. Meu senhor? Arganda perguntou. Todos nós marchamos juntos, disse Perrin. Essa é minha ordem, Arganda. Não quero que os refugiados pensem que os estamos abandonando. Refugiados. Havia mais de 100.000 deles para cuidar. 100.000. Luz. Isso era muito mais do que vivia em 2 rios inteiros. E Perrin estava encarregado de alimentar cada um deles. Vagões. Muitos homens não entendiam a importância de uma boa carroça. Ele se deitou de costas, preparando-se para inspecionar os eixos, e isso lhe deu uma visão do céu nublado, parcialmente bloqueado pela muralha próxima da cidade de Malden. A cidade era grande para alguém tão ao norte em Altara. Era quase mais uma fortaleza do que uma cidade, com imponentes muralhas e torres. Até o dia anterior, a terra ao redor desta cidade tinha sido o lar dos Shaido Aiel. Mas eles se foram agora. Muitos mortos, outros fugiram, seus cativos libertados por uma aliança entre as forças de Perrin e os Xianshan. Os Shaido deixaram algumas coisas para ele. Cheiro de sangue no ar e 100.000 refugiados para cuidar. Embora ele estivesse feliz em dar-lhes liberdade, seu objetivo ao libertar Malden tinha sido muito diferente. O resgate de Faile. Outro grupo Aiel estava avançando em sua posição, mas eles diminuíram a velocidade, então acamparam e não estavam mais correndo em direção a Malden. Talvez eles tenham sido avisados por Shaidos fugindo da batalha que eles tinham um grande exército diante deles, que havia derrotado os Shaido apesar de suas canalizadoras. Parecia que esse novo grupo atrás de Perrin tinha tão pouco desejo de enfrentá-lo quanto ele tinha de enfrentá-los. Isso lhe deu tempo. Um pouco, pelo menos. Arganda ainda estava observando. O capitão usava seu peitoral polido e tinha um capacete com fenda debaixo do braço. O homem atarracado não era um oficial arrogante, mas um homem comum que havia subido na hierarquia. Ele lutou bem e fez como instruído. Geralmente.
Não vou me curvar a isso, Arganda, disse Perrin, arrastando-se pelo chão úmido sob a carroça. Poderíamos pelo menos usar portais? Arganda perguntou, ajoelhando-se, os cabelos grisalhos, cortado curtos, quase roçando o chão enquanto espiava por baixo da carroça. Os Ashaman estão quase mortos de fadiga, Perrin disparou. Você sabe disso. Eles estão cansados demais para um portão grande, disse Arganda. Mas talvez possa enviar um pequeno grupo. Minha senhora está exausta de seu cativeiro. Certamente você não quer que ela marche. Os refugiados também estão cansados, disse Perrin. A Liandre pode ter um cavalo para montar, mas ela partirá quando o resto de nós o fizer. Arganda suspirou, mas assentiu. Ele se levantou enquanto Perrin passava os dedos pelo eixo. Ele podia ver o estresse na madeira com um olhar, mas preferia o toque. O toque era mais confiável. Sempre havia uma rachadura ou lasca onde a madeira enfraquecia, e você podia senti-la quase quebrando. Madeira era confiável assim. Ao contrário dos homens, ao contrário de si mesmo. Ele cerrou os dentes. Não queria pensar nisso. Ele tinha que continuar trabalhando. Tinha que continuar fazendo alguma coisa para se distrair. Ele gostava de trabalhar. Tinha tido muitas poucas oportunidades para isso ultimamente. Próximo, ele disse, a voz ecoando no fundo da carroça. Meu senhor, devemos atacar. Uma voz barulhenta declarou ao lado do veículo. Perrin jogou a cabeça para trás na grama bem pisada, fechando os olhos. Bertan Gale, senhor capitão dos guardas alados, era para Mayenne o que Arganda era para Guialdan. Além dessa única semelhança, os dois capitães eram tão diferentes quanto os homens poderiam ser. Perrin podia ver as botas grandes e lentamente trabalhadas de Bertan, com fechos em forma de falcão debaixo da carroça. Meu senhor, Bertan continuou, uma boa investida da guarda-alada dispersaria aquela ralé Aiel. Disso eu tenho certeza. Ora, lidamos facilmente com os Aiel aqui na cidade. Tínhamos o Xianshan, então, disse Perrin, terminando com o eixo traseiro e abrindo o caminho para frente para verificar o outro. Ele usava seu casaco velho e manchado. Farley iria castigá-lo por isso. Deveria se apresentar como um lord. Mas ela realmente esperaria que ele usasse um casaco fino se fosse passar uma hora deitado na grama lamacenta, olhando para o fundo das carroças? Ela não ia querer que olhasse as carroças. Farley não gostaria que ele estivesse na grama lamacenta em primeiro lugar. Perrin hesitou com a mão no eixo traseiro dianteiro, pensando em seu cabelo negro e no característico nariz saudaiano. Ela detinha a soma total de seu amor. Era tudo para ele. Ele conseguiu, a salvou. Então, por que ele se sentia como se as coisas estivessem quase tão ruins quanto antes? Deveria se alegrar, deveria estar em êxtase, deveria estar aliviado. Se preocupou tanto com ela durante seu cativeiro. E agora, com sua segurança garantida, tudo ainda parecia errado. De alguma maneira, de maneiras que ele não conseguia explicar. Claro, nada funcionaria como deveria. Ele estendeu a mão para o bolso, querendo tocar o cordão com os nós que ele uma vez carregou lá. Mas ele jogou isso fora. Pare com isso, ele pensou. Ela voltou. Podemos voltar ao que era antes. Não podemos? Sim, bem, Bertan continuou. Suponho que a partida do Xianshan pode ser um problema em um ataque. Mas aquele grupo Aiel acampado lá é menor do que já derrotamos. Para aquela General Xianshan e traga de volta. Ih, ficou sem sentido. Certamente ela gostaria de lutar ao nosso lado novamente. Perrin forçou-se a voltar para o momento. Seus próprios problemas tolos eram irrelevantes. Agora, ele precisava colocar essas carroças em movimento.
O eixo dianteiro estava bom. Ele se virou e saiu de debaixo da carroça. Bertin era de estatura mediana, embora as 3 plumas que se erguiam de seu elmo o fizessem parecer mais alto. Ele usava seu tapa-olho vermelho. Perrin não sabia onde ele havia perdido o olho, e sua armadura brilhava. Parecia animado, como se pensasse que o silêncio de Perrin significava que eles iriam atacar. Perrin se levantou, tirando o pó de suas calças marrom simples. Estamos saindo. Acho que estamos partindo, disse ele. Então ergueu a mão para proibir qualquer discussão. Nós derrotamos os grupos aqui. Nós... Não. Nós demos chá com Reis Forte e a Via da Mânia ao nosso lado. Estamos cansados, feridos e temos File de volta. Não há mais razão para lutar. Nós partiremos. Bertin não parecia satisfeito, mas acenou com a cabeça e se virou, caminhando pelo terreno lamacento para onde seus homens montavam. Perrin olhou para o pequeno grupo de pessoas que esperava em grupo ao redor da carroça para falar com ele. Antigamente, esse tipo de negócio havia frustrado Perrin. Parecia um trabalho inútil, pois muitos dos suplicantes já sabiam qual seria sua resposta. Mas eles precisavam ouvir essas respostas dele, e Perrin passou a entender a importância disso. Além disso, suas perguntas ajudaram a distraí-lo da estranha tensão que sentia por ter resgatado File. Ele caminhou em direção ao próximo vagão da fila, sua pequena comitiva o seguindo. Havia uns bons 50 dos vagões dispostos em um longo comboio de caravanas. Os primeiros foram carregados com as mercadorias salvas de Malden. Os do meio estavam sendo tratados da mesma forma, e ele tinha apenas 2 restantes para inspecionar. Ele queria estar bem longe de Malden antes do pôr do sol. Isso provavelmente o levaria longe o suficiente para estar seguro. A menos que esses novos Shido decidissem persegui-lo em vingança. Com o número de pessoas que Perrin tinha que mover, um cego seria capaz de rastreá-los. O sol se pôs no horizonte, um ponto brilhante atrás de coberturas de nuvens. Leve, mas isso era uma bagunça, como o caos de organizar refugiados e campos separados do exército. Fugir deveria ser a parte fácil. O acampamento Shire era um desastre. Seu povo havia vasculhado e empacotado muitas das tendas abandonadas. Agora limpo, o terreno ao redor da cidade estava coberto de mato e lama, cheio de lixo. Os Shire, sendo Aiel, preferiram acampar fora dos muros da cidade, ao invés de dentro deles. Era um povo estranho, não havia como negar isso. Quem rejeitaria uma boa cama, para não falar de uma posição militar melhor, para ficar do lado de fora, em tendas? Os Aiel desprezavam as cidades, no entanto. A maioria dos prédios havia sido queimada durante o ataque inicial dos Shaido ou saqueada em busca de riquezas. Portas derrubadas, janelas quebradas, pertences abandonados nas ruas e pisoteados por Gaishain correndo de um lado para outro para buscar água. As pessoas ainda corriam como insetos, passando pelos portões da cidade ao redor do antigo acampamento, os Shaidos, pegando o que podiam para armazená-los para transporte. Eles teriam que deixar as carroças para trás assim que decidissem viajar. Grade não poderia fazer um portal grande o suficiente para passar uma carroça, mas, por enquanto, os veículos seriam uma grande ajuda. Havia também um bom número de bois. Alguém os inspecionava, certificando-se de que estavam aptos para puxar as carroças. Os Shaidos haviam deixado muitos dos cavalos da cidade fugirem. Uma pena. Mas você tinha que usar o que tinha. Perrin alcançou a próxima carroça, começando sua inspeção com a longa língua do veículo, a qual os 2 bois seriam atrelados. Próximo,
Meu senhor, disse uma voz áspera, acho que sou o próximo. Perry olhou para quem estava falando. Seban Bauer, seu secretário. O homem tinha um rosto seco e franzido em uma curva perpétua que o fazia parecer quase um abutre empoleirado. Embora seu casaco e calças estivessem limpos, parecia a Perry que eles deveriam lançar nuvens de poeira cada vez que Bauer pisasse. Ele cheirava a mofo, como um livro velho. Bauer, disse Perry, passando os dedos pela língua e depois verificando as correias. Pensei que você estivesse falando com os prisioneiros. Na verdade, tenho estado ocupado com meu trabalho lá, disse Bauer. No entanto, fiquei curioso. Você teve que deixar o Xianshan levar todas as canalizadoras Shaidas cativas com eles? Perrin olhou para o secretário mofado. As sábias podiam As sábias que podiam canalizar que foram nocauteadas por raiz forte. Elas foram entregues ao Xianshan enquanto ainda estavam inconscientes, para fazer o que quisessem. A decisão não tornou Perrin popular entre os Aiel, que estavam entre os seus aliados, mas ele não permitiria que aquelas canalizadoras corressem para se vingar dele. Não vejo por que os desejaria, disse ele a Bauer. Bem, meu senhor, há muito de grande interesse para aprender. Por exemplo, parece que muitos dos Shaido têm vergonha do comportamento de seu clã. As próprias sábias estavam discordando. Além disso, eles tiveram relações com alguns muito curiosos, indivíduos que lhes ofereceram objetos de poder da Era das Lendas. Quem quer que fossem, eles poderiam fazer portais. Abandonados, disse Perrin com um encolher de ombros, abaixando-se sobre um joelho para verificar a roda dianteira. Duvido que descubramos quais. Provavelmente estavam disfarçados. Pelo canto dos olhos, ele viu Bauer franzir os lábios com aquele comentário. Você discorda? Perrin perguntou. Não, meu senhor, disse ele. Os objetos que os Shaidos receberam são muito suspeitos, na minha opinião. Os Aiel foram enganados, embora por que motivo ainda não consigo entender. No entanto, se tivéssemos mais tempo para revistar a cidade... Claro, todas as pessoas no acampamento iriam lhe pedir algo que sabiam que não poderiam ter. Ele abaixou-se no chão para verificar a parte de trás do cubo da roda. Algo sobre isso o incomodava. Nós já sabemos que os abandonados se opõem a nós, Bauer. Eles não vão receber Rand de braços abertos para prendê-los novamente, ou o que quer que ele vá fazer. Cores explodiram, mostrando Rand em sua mente. Ele as afastou para longe. Elas apareciam sempre que ele pensava em Rand ou Matt, trazendo visões deles. De qualquer forma, continuou Perry, não vejo o que você precisa que eu faça. Levaremos os Shaids Gaishain conosco. As donzelas capturaram seu quinhão. Você pode interrogá-las. Sim, meu senhor, disse Bauer. É uma pena que perdemos aquelas sábias. Minha experiência tem sido que elas são aquelas entre os Aiel com mais compreensão. Os Xianshan as queriam, disse Perry. Então eles a pegaram. Não deixaria Edarra me intimidar nesse ponto. E o que está feito, está feito. O que você espera de mim, Bauer? Talvez uma mensagem possa ser enviada, disse Bauer, para fazer algumas perguntas às sábias quando elas acordarem. Ele parou, então se abaixou para olhar para Perrin. Meu senhor, isso é bastante perturbador. Não poderíamos encontrar outra pessoa para inspecionar os vagões? Todo mundo está muito cansado ou muito ocupado, disse Perrin. Quero que a maioria dos refugiados que esperam nos campos se mova quando dermos a ordem de marcha. E a maioria de nossos soldados está vasculhando a cidade em busca de suprimentos. Cada punhado de grãos que encontrarem será necessário. Metade do material está estragado de qualquer maneira. Posso não ajudar nesse trabalho?
pois preciso estar onde as pessoas possam me encontrar. Ele aceitou isso, embora o deixasse irritado. Sim, meu senhor, disse Bauer. Mas certamente você pode estar em algum lugar acessível, sem rastejar sob as carroças. É um trabalho que posso fazer enquanto as pessoas falam comigo, disse Perrin. Você não precisa das minhas mãos, só da minha língua. E essa língua está dizendo para você esquecer o Zaiel. Mas não há mais nada que eu possa fazer, Bauer, disse Perrin com firmeza, olhando para ele através dos raios do volante. Estamos indo para o norte. Eu terminei com os Shire. Eles podem queimar por tudo que me importa. Bauer franziu os lábios finos novamente, e ele cheirava levemente a aborrecimento. Claro, meu senhor, disse ele fazendo uma rápida reverência. Então ele se retirou. Perrin se contorceu para sair e se levantou, acenando para uma jovem que estava com vestido sujo e sapatos gastos ao lado da fila de carroças. Vai, traga Lincoln, ele disse. Diga a ele para dar uma olhada neste cubo de roda. Acho que o rolamento era arrancado e a maldita coisa parece pronta para rolar. A jovem assentiu, saiu correndo. Lincoln era um mestre carpinteiro que teve a infelicidade de visitar parentes em Gairien quando os Shadows atacaram. Ele teve a vontade quase fora... sem sentido. Ele teve a vontade quase fora dele. Talvez devesse ter sido ele a inspecionar as carroças, mas com aquele olhar assombrado, Perry não tinha certeza de até que ponto confiava no homem para fazer uma inspeção. Ele parecia bom o suficiente em resolver problemas quando eles eram apontados para ele, no entanto. A verdade é que, enquanto Perry se movia, ele sentia que estava fazendo alguma coisa, progredindo, sem pensar em outras questões. Os vagões eram fáceis de consertar. Eles não eram como pessoas. Perrin se virou olhando para o acampamento vazio, cheio de fogueiras e trapos descartados. Fire estava voltando para a cidade. Estava organizando alguns de seus seguidores para explorar a área. Ela era impressionante, bonita. Essa beleza não estava apenas em seu rosto e em sua figura esbelta, mas na facilidade com que ela comandava as pessoas, na rapidez com que sempre sabia o que fazer. Era inteligente de uma forma que Perrin nunca tinha sido. Ele não era estúpido, só gostava de pensar nas coisas. Mas nunca era bom com pessoas, não como Matt ou Randy. Farley havia mostrado a ele que não precisava ser bom com as pessoas, nem mesmo com as mulheres, desde que pudesse fazer uma pessoa entendê-lo. Não precisava ser bom em falar com mais ninguém, desde que pudesse falar com ela. Mas agora ele não conseguia encontrar as palavras para dizer. Se preocupava com o que havia acontecido com ela durante seu cativeiro, mas as possibilidades não o incomodavam. Elas o deixaram com raiva, mas nada do que aconteceu era culpa dela. Você fazia o que tinha que fazer para sobreviver. Ele a respeitava por sua força. Claro, ele pensou. Estou pensando de novo. Preciso continuar trabalhando. Próximo, ele berrou, abaixando-se para continuar a inspeção da carroça. Se eu tivesse visto seu rosto e nada mais, rapaz, disse uma voz calorosa, eu diria que perdemos esta batalha. Perrin virou-se surpreso. Ele não tinha percebido que Tan Altor era um dos que esperavam para falar com ele. Essa multidão havia diminuído, mas ainda havia alguns mensageiros e atendentes. Na parte de trás, o robusto e sólido pastor de ovelhas se apoiava em seu bordão enquanto esperava. Seu cabelo estava todo prateado. Perrin se lembrava de uma época em que era um preto profundo. Na época em que Perrin era apenas um menino, antes de conhecer um martelo ou uma forja. Os dedos de Perrin se abaixaram, tocando o martelo em sua cintura. Ele o escolheu em vez do machado. Foi uma decisão certa, mas ele ainda perdeu o controle de si mesmo na batalha por Maldon.
Era isso que o incomodava? Ou era o quanto ele gostou do assassinato? O que você precisa, Tan? Ele perguntou. Estou apenas trazendo um relatório, meu senhor, disse Tan. Os homens de 2 rios estão preparados para a marcha. Cada homem com 2 barracas nas costas por precaução. Não podemos usar a água da cidade por causa da raiz forte. Então mandei alguns rapazes ao aqueduto para encher alguns barris lá. Poderíamos usar uma carroça para trazê-los de volta. Pronto, disse Perrin, sorrindo. Finalmente alguém que fazia as coisas necessárias sem ter que pedir primeiro. Diga aos homens de 2 rios que pretendo levá-los de volta para casa o mais rápido possível. No momento em que Grade e Nialdi estiverem fortes o suficiente para fazer um portal. Isso pode demorar um pouco, no entanto. Aprecio muito, meu senhor, disse Tan. Parecia tão estranho para ele usar um título. Posso falar com você a sós por um momento? Perrin assentiu, notando que Lincoln estava vindo. Seu mancar era característico para olhar a carroça. Perrin afastou-se contando o grupo de atendentes e guardas, caminhando para a sombra da parede de Malden. O musgo cresceu verde contra a base dos blocos maciços que compunham a fortificação. Era estranho que o musgo fosse muito mais brilhante do que as ervas daninhas pisoteadas e enlameadas sob seus pés. Nada além de musgo parecia verde nesta primavera. O que foi, Tam? Pen perguntou assim que eles estavam longe o suficiente. Tam esfregou o rosto. Havia uma barba grisalha chegando. Pen havia pressionado seus homens com força nos últimos dias, e não havia tempo para fazer a barba. Tan usava um simples casaco de lã azul, e o tecido grosso provavelmente era um escudo bem-vindo contra a brisa da montanha. Os rapazes estão se perguntando, Perry, disse Tan, um pouco menos formal agora que estavam sozinhos. Você quis dizer o que disse sobre desistir de Maneteren? Sim, disse Perry. Esse estandarte só trouxe problemas desde que foi erguido. O Xianshan e todos os outros devem saber. Eu não sou rei. Você tem uma rainha que o jurou como seu sucerano. Ele considerou as palavras de Tan, elaborando a melhor resposta. Uma vez que esse tipo de comportamento fazia as pessoas pensarem que ele era lento de pensamento. Agora as pessoas presumiam que sua consideração significava que Perrin era astuto e perspicaz. Que diferença algumas palavras bonitas antes do seu nome faziam? Eu acho que você está certo no que fez, Tan disse surpreendentemente. Chamar 2 rios de Maneteren não só teria antagonizado Xianshan, mas a própria rainha de Andor. Isso implicaria que você pretendia manter mais do que apenas os 2 rios, que talvez você quisesse conquistar tudo o que Maneteren já possuiu. Pen balançou a cabeça. Não pretendo conquistar nada, Tan. Luz. Não pretendo manter o que as pessoas dizem que tenho. Podemos acabar com todo esse negócio de Lord Perrin e as coisas podem voltar ao normal. E a rainha, Liandre? Tan perguntou. Ela pode jurar para Elaine em vez disso, disse Perrin teimosamente. Ou talvez diretamente para Rand. Ele parece gostar de conquistar reinos, como uma criança jogando um jogo de pedras. Tan cheirava preocupação. Perturbado, Perrin desviou o olhar. As coisas deveriam ser mais simples. Elas deveriam ser. O quê? Eu apenas pensei que você tinha superado isso, disse Tan. Nada mudou desde os dias antes de File ser levada, disse Perrin. Ainda não gosto dessa bandeira de cabeça de lobo também. Acho que talvez seja a hora de tirar ela. Os homens acreditam nesse estandarte, Perrin, Tan disse calmamente. Ele tinha um jeito suave, mas isso fazia você ouvir quando ele falava. Claro, ele também costumava falar com bom senso. Puxei você de lado porque queria avisá-lo. Se você der uma chance para os rapazes retornarem aos 2 rios, alguns irão, mas não muitos.
Ouvi a maioria jurar que eles o seguirão até Shayalgu. Eles sabem que a última batalha está chegando. Quem não poderia saber disso com todos os sinais ultimamente? Eles não pretendem ser deixados para trás. Ele hesitou. E nem eu acho. Ele cheirava a determinação. Vamos ver, disse Pen, franzindo a testa. Veremos. Ele enviou Tan com ordens para requisitar uma carroça e levá-la para aqueles barris de água. Os soldados ouviriam. Tan era o primeiro capitão embora isso parecesse invertido para ele. Não sabia muito sobre o passado do homem, mas Tan lutou na guerra Aiel muito tempo atrás. Ele tinha uma espada antes de Pen nascer. E agora ele seguia as ordens de Pen. Todos eles fizeram isso. Queriam continuar fazendo isso. Eles não aprenderam. Ele descansou contra a parede e caminhou de volta para seus assistentes parados na sombra. Agora que ele se apoderou disso, percebeu que era parte do que o incomodava. Não tudo, mas alguns, ligados ao que o estava incomodando. Mesmo agora que File havia retornado. Ele não tinha sido um bom líder ultimamente. Não era um modelo, é claro, nem mesmo quando File estava lá para guiá-lo. Mas durante sua ausência, ele tinha sido pior. Muito pior. Ele ignorou as ordens de Randy. Ignorou tudo. Tudo para recuperá-la. Mas o que mais um homem deveria fazer? Sua esposa havia sequestrada. Ele a salvou. Mas, ao fazer isso, ele abandonou todos os outros. E por causa dele, os homens estavam mortos. Bons homens. Homens que confiaram nele. De pé naquela sombra, ele se lembrou de um momento, apenas um dia antes. Quando uma aliada havia caído nas por flechas Aiel, seu coração envenenado por Mazema. Aran tinha sido um amigo que Paige havia descartado em busca para salvar File. Aran merecia coisa melhor. Eu nunca deveria ter deixado aquele garoto pegar uma espada, ele pensou. Mas não queria lidar com esse problema agora. Não podia. Havia muito o que fazer. Ele se afastou da parede, planejando inspecionar a última carroça da fila. Próximo, ele latiu quando começou de novo. Aravine Carnel deu um passo à frente. A mulher amadiciana não usava mais suas vestes caixaim. Em vez disso, ela usava um vestido verde claro simples, não limpo, que havia sido retirado do salvamento. Ela era gorducha, mas seu rosto ainda exibia a aparência batida de seus dias como cativa. Havia uma determinação nela. Era surpreendentemente boa em organização, e Pen suspeitava que ela fosse de uma herança nobre. Tinha o cheiro disso sobre ela. Autoconfiança, uma facilidade em dar ordens. Era uma maravilha que aquelas coisas terem sobrevivido ao seu cativeiro. Ao se ajoelhar para olhar a primeira roda, achou estranho que File tivesse escolhido Aravine para supervisionar os refugiados. Por que não um dos jovens de chá File? Aqueles almofadinhas podiam ser irritantes, mas mostraram uma surpreendente medida de competência. Meu senhor, disse Aravine, sua reverência praticada outra indicação de seu passado. Terminei de organizar as pessoas para a partida. Tão cedo? Pen perguntou, erguendo os olhos do volante. Não era tão difícil quanto esperávamos, meu senhor. Ordenei que eles se reunissem por nacionalidade, depois por cidade natal. Não surpreendentemente, os cairrianos formam a maior massa deles, seguidos pelos altaranos, então amadicianos, com alguns poucos de outros. Alguns Domani, alguns Tarabonianos, ocasionalmente alguém da Terra da Fronteira ou Taireno. Quantos aguentam 1 ou 2 dias de marcha sem uma carona nas carroças?
A maioria deles, meu senhor, disse ela. Os doentes e idosos foram expulsos da cidade quando os Shadows a tomaram. As pessoas aqui estão acostumadas a trabalhar duro, senhor, mas nenhum muito ansioso para esperar aqui com aqueles outros Shadows acampados a menos de meio dia de marcha. Tudo bem, disse Perrin. Comece a marchar imediatamente. Imediatamente? Aravine perguntou, surpreso. Ele assentiu. Eu os quero naquela estrada, marchando para o norte, assim que você puder fazê-los partir. Enviarei a Leandre e sua guarda para liderar o caminho. Isso deveria evitar que Arganda reclamasse e tiraria os refugiados do caminho. As donzelas seriam muito melhores e muito mais eficientes, coletando suprimentos sozinhas. A limpeza estava quase terminada de qualquer maneira. Seu povo teria que sobreviver na estrada por apenas algumas semanas. Depois disso, eles poderiam ir pelos portais para algum lugar mais seguro. Andor, talvez, ou Cairhien. Aqueles chartos atrás o deixaram ansioso. Eles podiam decidir atacar a qualquer momento. Melhor fugir e remover a tentação. Aravine fez uma reverência e saiu correndo para fazer os preparativos, e Perrin agradeceu a luz por alguém que não via necessidade de questioná-lo. Ele enviou o menino para informar Arganda sobre a marcha iminente e depois terminou a inspeção da carroça. Depois disso, ele se levantou, enxugando as mãos na calça. Próximo, ele disse. Ninguém deu um passo à frente. As únicas pessoas que restaram ao seu redor eram guardas, mensageiros e alguns carroceiros esperando para atrelar seus bois e mover as carroças para carregamento. As donzelas haviam feito uma grande pilha de alimentos e suprimentos no meio do antigo acampamento, e Perrin pôde ver File ali trabalhando para organizá-los. Perrin enviou um anel de atendentes com ele para ajudá-los. Então se viu sozinho, sem nada para fazer. Exatamente o que ele queria evitar. O vento soprou novamente, trazendo aquele terrível fedor de morte. Também carregava memórias. A fúria da batalha, a paixão e emoção de cada golpe. Os Aiel eram excelentes guerreiros, melhores que os melhores conhecidos. Cada luta era apertada e Perrin ganhou sua cota de cortes e contusões, embora esses já tivessem sido curados. Lutar contra os Aiel o fez se sentir vivo. Cada um que ele matou era um especialista com as lanças. Cada um poderia tê-lo matado, mas ele venceu. Durante aqueles momentos de luta, ele sentiu uma paixão intensa. A paixão de finalmente fazer algo. Depois de 2 meses de espera, cada golpe significava um passo mais perto de encontrar File. Não falou mais. Não havia mais planejamento. Ele havia encontrado um propósito, e agora se foi. Ele se sentia vazio. Era como quando seu pai havia prometido a ele algo especial como presente para a festa de inverno. Perrin esperou meses, ansioso, fazendo suas tarefas para ganhar o presente desconhecido. Quando ele finalmente recebeu o pequeno cavalo de madeira, ficou animado por um momento. Mas, no dia seguinte, ele estava chocantemente melancólico. Não por causa do presente, mas porque não havia mais nada pelo que lutar. A empolgação se fora, e só então ele percebeu o quanto achar essa antecipação muito mais preciosa do que o presente em si. Logo depois, ele começou a visitar a forja do mestre Luhan, tornando-se seu aprendiz. Ele estava feliz por ter File de volta. Se alegrou. E, no entanto, agora o que havia para ele? Esses malditos homens o viam como seu líder. Alguns até o consideravam seu rei. Ele nunca pediu por isso. Ele os fez guardar os estandartes toda vez que os exibiam, até que File o convenceu de que usá-los seria uma vantagem.
Ele ainda não acreditava que o estandarte da cabeça de lobo pertencesse ali, tremulando insolentemente acima do seu acampamento. Mas poderia derrubá-lo? Os homens olhariam para isso. Podia sentir o cheiro de orgulho neles toda vez que passavam por ali. Não podia rejeitá-los. Randy precisaria da ajuda deles. Precisaria da ajuda de todos na última batalha. A última batalha. Poderia um homem como ele, um homem que não queria estar no comando, levar essas forças ao momento mais importante de suas vidas? As cores rodopiaram, mostrando-lhe Randy sentado no que parecia ser uma casa tairena de pedra. O velho amigo de Perry tinha uma expressão sombria, como um homem perturbado por pensamentos pesados. Mesmo sentado assim, Randy parecia majestoso. Ele era o que um rei deveria ser, com aquele rico casaco vermelho, aquele porte nobre. Perry era apenas um ferreiro. Ele suspirou, balançando a cabeça e dissipando a imagem. Precisava procurar Randy. Podia sentir algo puxando. Randy precisava dele. Ele tinha que ser seu foco agora. Meu Deus do céu, mas como tá chato esse capítulo do Perry, meu pai.